Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos estudar operações com números inteiros. Vamos revisar um pouco sobre o conjunto dos números inteiros e esse conteúdo ele foi abordado em sala e a gente vai fazer apenas uma revisão para poder dar continuidade a esses conteúdos. O conjunto dos números inteiros, ele é composto por números tidos como positivos e números negativos. O zero, ele vai ser um número neutro, ele não adquire nem o caráter positivo e nem o caráter negativo. Ele é um divisor de águas, ele é o centro. É nele onde há divisão entre os números que vão ser crescente do lado positivo e decrescente do lado negativo. Mas aí você vai dizer, mas professora, como que o número é decrescente se tá aumentando? Ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Realmente, no valor unitário, nas unidades, o 4 é maior do que o 1. O 2 é maior do que o 1. Então, eles estariam crescendo. Só que nós não estamos tratando de unidades, nós estamos tratando de valores do conjunto dos números inteiros. Então, por que que está decrescendo aqui no conjunto dos números inteiros? Está decrescendo porque quanto mais distante o número está do zero, menor ele é. Isso é no quesito da parte dos números inteiros, a parte negativa. Da parte positiva, quanto mais distante o número está do zero, maior ele é. Seriam situações opostas. Agora vamos entender situações, problemas, situações do nosso cotidiano, situações nas quais os números inteiros eles se apresentam. Eu vou ter aqui 4 situações. Vamos ver que situações são essas. A primeira é o registro de um termômetro. Esse termômetro, ele marca do menos 20 até os 50 graus. Então, o valor negativo, menos 20, indica que a temperatura ela é muito baixa. Ela é a mínima possível. Por quê? Porque o menos 20 ele está muito distante do zero, então, e ele é negativo. Então, quanto mais distante ele está do zero, menor ele é. Então, o menos 20, o menos 10, esses valores negativos, eles indicam que está muito frio. O zero, como é o divisor de águas, né? O divisor entre o positivo e o negativo, ele seria um valor neutro aí na temperatura. E todos os valores abaixo de zero representam que está muito frio, muito frio. O gelo tá geando, como se fala. Próximo exemplo seria esse termômetro público em uma praça que está marcando menos 5 graus. Aqui, ó, como vocês podem ver. Então, nessa cidade, nesse dado momento, nessa hora, estava muito frio, né? Menos 5 graus, abaixo de zero. Então, é uma situação na qual eu posso utilizar um número negativo para representar uma grandeza, que é a grandeza de temperatura. Tanto no termômetro da praça, quanto no termômetro que foi expresso no desenho. Outra situação onde eu posso apresentar números negativos é nessa conta digital aqui, onde eu tenho menos 187,66 centavos. Quando eu tenho uma conta com saldo negativo, quer dizer que o valor não é um saldo que eu tenho acréscimo, que eu tenho ganho, mas é um saldo que eu tenho perca, ou seja, eu tenho débito, eu devo. Então, o saldo negativo de contas bancárias, ele é usado para expressar valores que estão em déficit, dívidas. E por último, eu tenho um exemplo das montanhas. As montanhas, elas apresentam altitudes. E eu posso ver aqui no desenho que eu tenho o nível do mar,
que seria a praia. Tudo que está abaixo do nível do mar, que seria as profundezas do oceano, no caso, ele está em uma altitude negativa. Então, a altitude, nesse sentido, nesse contexto, nesse exemplo, ela não representa uma altura que é algo que eu vejo apenas crescer na vertical para cima, mas é algo que eu posso ver decrescer para a vertical abaixo do nível da terra, nas profundezas. Isso aqui, por exemplo, para a nossa região, a gente pode notar altitudes negativas quando poços profundos são cavados, porque eles usam equipamentos que perfuram o subsolo e vai procurar água em lençóis freáticos no subsolo, lá nas profundezas da terra. Então, é um exemplo de uso de profundidades negativas. Esses valores positivos e negativos, que são pertencentes ao conjunto dos números inteiros, eles podem ser efetuados por meio das operações aritméticas, né? Quais são as operações aritméticas que existem? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as operações que nós estudamos até agora. Tem outras que vocês vão estudar futuramente, mas a priori vamos focar nessas 4: adição, subtração, multiplicação e divisão. E eu tenho do meu lado esquerdo o jogo de sinais. Esse jogo de sinais eu até colei na sala. Jogo de sinal, onde mais com mais representa mais, menos com menos representa mais com menos, menos, e menos com mais, menos. Em resumo, se eu tenho sinais iguais, eles vão representar uma coisa positiva, sinal positivo. Se eu tenho sinais opostos, eles vão ser negativos. Então, se eu tenho sinais iguais, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, 2 mais 2 mais 3, eu tenho sinais iguais. Mais 2 mais 3, mais com mais é mais. Então, minha operação vai ser de mais, que a resposta é 5. E o sinal que eu vou conservar é o sinal do maior módulo. O maior módulo seria o valor unitário, no caso, né? 3 é um valor unitário maior do que 2. Então, o sinal do 3 é mais. Mas são sinais iguais, então eu só repito. Menos com menos, eu já vi aqui que é mais, né? Aqui na tabela ao lado. Então, eu vou fazer 3 mais 5, 8. E menos com menos, que eu vou conservar o sinal de menos, né? Porque é igual, eu repito, mas eu conservaria o sinal do maior. Mas são iguais, então não interfere. Com sinais diferentes, eu vou efetuar uma subtração e conservar também o sinal do maior. Então, eu tenho menos 5 mais 3. Menos com mais é menos. Então, 5 menos 3 são 2. E eu conservo o sinal do maior valor unitário, que é o menos 5. Mais 8, menos 6. Mais com menos, menos. 8 menos 6, 2. Conservo o sinal do maior, que é mais. Vamos verificar mais alguns exemplos das operações de adição e subtração usando os números inteiros, né? Então, eu vou ter aqui mais 2, mais 5. Mais com mais, eu já vi que sinais iguais eu somo e conservo o sinal, né? Ou seja, repito o sinal do maior módulo, que vai ser o mais, né? Que é mais 5. Então, mais com mais, 2 mais 5, mais 7, ok. Mais com mais 10 mais 22, 32. E conservo o sinal do maior módulo, que é mais. Menos com menos, sinais iguais. Então, eu somo também. 5 mais 4, 9. E conservo o sinal do maior, que é o menos. E como são iguais, só conservo. Menos com menos. Deixa eu tirar o botão aqui, pronto. Menos com menos, mais também, são sinais iguais. Então, 56 mais 12 são 68. E conservo o sinal do maior, que é menos. Agora, vamos ver como que esses sinais, eles interferem na multiplicação e na divisão. A multiplicação e a divisão, ela se tornam um pouco mais simples. Pelo seguinte,
eu vou fazer a operação de acordo com se é multiplicação, eu multiplico, se é divisão, eu divido. Porém, o sinal que eu conservo no resultado vai ser o resultado do jogo de sinal. Vamos ver como é que fica isso aqui. Eu tenho um exemplo aqui, ó. 2 que multiplica 4. Primeiro exemplo aqui, 2 que multiplica 4. 2 que multiplica 4 é 8. Mas qual sinal eu coloco? Eu tenho mais 2, mais 4. Mais com mais é mais. Pronto. Coloco mais. Resolvi o problema. Não tem esse negócio de conservar o sinal do maior. Próximo exemplo, eu tenho menos 4 que multiplica menos 10. Menos com menos, mais. Então, coloco o sinal da minha resposta mais. E 4 vezes 10, 40. Então, aqui tá ok. No terceiro exemplo, eu tenho menos 20 dividido por menos 2. Eu posso dividir logo, né? Quanto é 20 dividido por 2? 10. E menos com menos, tá aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, na minha resposta, eu coloco o sinal de mais. Na divisão, 15 por 3. 15 dividido por 3 é 5. Mais com mais, mais. Temos mais alguns exemplos onde a multiplicação e a divisão são as operações que devem ser efetuadas. Eu tenho mais 6 que multiplica menos 7. 6 que multiplica 7 é igual a 42. Mas aí eu tenho o sinal mais com menos, que é menos. Então, eu vou conservar no meu resultado o sinal de menos, porque eu efetuei o jogo de sinal entre os valores que são diferentes. Menos 12 multiplicado por mais 2. 12 vezes 2, 24. Mais com menos, menos. Então, na minha resposta, eu vou conservar o sinal de menos. Mais 100 dividido por menos 2. 100 dividido por 2, 50. Mais com menos, aqui ó, mais com menos é menos. Então, no meu resultado, eu vou conservar o sinal de menos, porque eu fiz o jogo de sinal. Menos 125 dividido por 5. 125 dividido por 5. 125 dividido por 5 é 25. Mas eu tenho menos com mais. Menos com mais é menos. E eu posso sintetizar o jogo de sinais, as regras de sinais que eu tenho que usar com os números inteiros da seguinte maneira. Se dois números possuírem o mesmo tipo de sinal, ou seja, sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Isso na multiplicação ou divisão. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, sinais iguais eu somo ou positivo e sinais diferentes representam uma subtração ou sinal negativo. E agora vocês vão fazer as atividades orientadas pela professora e boa sorte a todos.